Gênesis, no capítulo de número 5. Glória a Deus. Gênesis 5. Eu tinha falado na terça-feira que Adão viveu 939, na verdade foi 930 e poucos. Porque tem o nome de Matusalém, que viveu 969. Então, aí houve esse equívoco. Glória a Deus. Diz assim o texto, Gênesis capítulo 5, verso 21, a seguir, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pois deu o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã, ou algumas traduções Cã, e Jafé. Amém? Podeis tomar assento, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, tempos muito interessante. Quando ainda no princípio, no início, o pecado já tinha afetado a humanidade, não era tanta gente como nós temos hoje. Entretanto, o Senhor permitiu que os homens vivessem essa longevidade. Isso é uma prova que o homem não foi feito para morrer, viu, irmãos? O homem que viveu mais tempo sobre a terra chamava Metusalém, 969 anos. É muita coisa, né, irmão? Quase um século. É muito tempo. Quase 1000 anos. Irmãos, de Adão até o dilúvio transcorreram 2000 anos. Do dilúvio a Abraão, 2000 anos. Deixa eu melhorar aqui a minha matemática. De Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão até Cristo, 2000 anos. E de Cristo até hoje, mais 2000 anos. Então nós estamos com 6000 e qualquer coisa do tempo de Adão para cá. Nós não sabemos quanto tempo Adão viveu no jardim do Éden antes de cometer o pecado. Mas é interessante, o que eu quero na verdade tratar com os irmãos é sobre andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Ele estava com 65 anos, o texto diz aqui, e gerou a Metusalém, que foi o homem que viveu mais tempo sobre a face da terra. E andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Ele não viveu mais porque ele foi arrebatado. No verso de número 24 diz:
andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém, Jesus. Lá em Hebreus capítulo 11, diz que ele andou de tal forma que ele agradou, ou algumas traduções que ele agradara a Deus. E ele é tão amigo de Deus que antes de vir o dilúvio, Deus o levou. Interessante, dois homens que não provaram a morte. Enoque, que foi arrebatado e foi levado vivo aos céus, e teve mais um profeta, quem é que sabe? Elias. Muito bem. Então, quando nós estudamos tipologia, o que é tipologia? É um acontecimento do passado e que tem como objetivo de mostrar o que vai acontecer no futuro. Então, assim como Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, significa o quê? Significa que esse acontecimento aponta para nós nos dias de hoje. Antes de vir a grande tribulação, a igreja também será tirada da terra. Por que isso vai acontecer? É porque a igreja, ela anda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Elias também foi a mesma coisa. Antes da corrupção generalizada de Israel, ele foi levado aos céus. Então esses dois homens é um tipo da igreja que vai ser arrebatada. Eles não provaram a morte, glória a Deus por isso, porque andavam com Deus. Irmãos, nós já temos alguns anos, algum tempo que estamos andando com Deus, e às vezes nós chegamos ao ponto de, como diz Paulo, até de desanimar da vida. Mas imagina alguém andando com Deus 300 anos. Interessante, irmãos, que Noé era tataraneto de Enoque. Muito interessante. Nesse tempo, após a queda de Adão, os homens, eles não tinham o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que Noé, ou melhor, Abel ofereceu um sacrifício, e esse sacrifício agradou a Deus porque ele tinha um coração bom, enquanto que Caim ofereceu um sacrifício e não agradou a Deus, e ele ficou triste, de semblante caído. Mas o Senhor falou: olha, Caim, porventura se você se arrepender, não há lugar para ti. Mas ele não quis, e a consequência disso foi o assassinato do seu irmão. Ele matou o seu irmão. Então foi o primeiro homicídio que houve na raça humana. Irmãos, e no capítulo 4 a Bíblia diz que depois disso, no verso 25, diz assim: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Então os irmãos podem observar que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Enquanto eles não pecaram, estava ali, nós não sabemos por quanto tempo, no jardim do Éden. Após o pecado, a consequência do pecado é a morte, e um irmão mata o outro irmão por inveja. Então já começa toda essa problemática do ser humano, né? E só que Deus já estabelece um projeto. Quer dizer, na verdade ele começa a cumprir esse projeto, porque ele já tinha estabelecido. Porque em Gênesis capítulo 3, verso 15, a Bíblia fala, Deus fala de um descendente da mulher que iria pisar na cabeça do diabo, e esse descendente é Jesus Cristo. Mas só porque houve tipos do passado, homens cheios de Deus, que fizeram a diferença e que levaram o povo a adorar a Deus. Então Enos, que era neto de Adão, ele começou
a invocar o nome do Senhor. Então agora já tem dois povos, um que não conhece a Deus, que eram os descendentes de Caim, e os que conhecem a Deus, que eram os descendentes de Sete. Os descendentes de Caim eram chamados de filhos dos homens, e os descendentes de Sete chamados filhos de Deus. Aí entra uma confusão que os hereges que ficam batendo na porta dos irmãos, nas nossas portas, para ensinar essa heresia. Capítulo 6, verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aleluia. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo desígnio do teu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Amém. Quando a Bíblia fala de arrependimento, porque a Bíblia diz que Deus não se arrepende, né? Então aqui fala que Deus, Ele muda de ideia, Ele planeja algo para salvar o ser humano que Ele criou à sua imagem e semelhança. Então, irmãos, existe uma heresia. Diz que esse gigante era filho, diz que esses filhos de Deus eram os anjos, e as filhas dos homens eram naturalmente as mulheres. Mas, irmãos, a Bíblia diz que os filhos dos homens, os filhos de Deus, procuraram as filhas dos homens e contraíram, e tiveram filho com elas. É interessante, irmãos, que os filhos de Deus, segundo essa heresia, que são os anjos, eles erraram por não conhecer as Escrituras, como diz lá em Mateus 22, o verso 29 e verso 30, porque Jesus disse: olha, lá no céu nós seremos como os anjos, não se casam e não se dão em casamento. Então anjo, ele não tem sexo. E aí a heresia diz que esses filhos de Deus eram anjos. Não, irmão, os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, que começaram a procurar as filhas dos homens, que não eram, digamos assim, servas de Deus, e contraíram casamento, e Deus não agradou disso. O que isso significa? Significa que nós, os crentes, os filhos de Deus, não devemos andar a Bíblia chama de junto desigual com o descrente. Nós devemos contrair um matrimônio com pessoas que têm a mesma fé que nós temos. Amém, irmãos? Amém. Mas é o seguinte, também é só para dar uma pincelada aqui. Eu quero falar sobre essa questão de andar com Deus. Então, a palavra Enoque significa dedicado, instruído. Aleluia. Irmãos, é bom você ver um crente dedicado, um crente instruído, não é assim? É coisa maravilhosa. Quando alguém se dedica na obra de Deus, quando alguém é instruído na palavra, a Bíblia diz que nós devemos manejar bem a palavra da verdade. Nós não podemos ficar engolindo heresias e heresias e ficarmos caladinhos. Não, irmãos, nós não podemos. Nós temos que ter um conhecimento à altura para combater esse tipo de situação que aparece na televisão, que aparece na nossa casa basicamente todos os dias. Mas Enoque, Enos começou a invocar o nome do Senhor. Aqui que está uma coisa interessante. Jesus diz que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Quando nós invocamos o nome do Senhor,
isso redunda em bênçãos para as nossas vidas. Esse homem, ele não desanimou. Certamente depois que ele teve os seus filhos, a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas, ele dedicou mais a sua vida a Deus, e ele anda com Deus durante 300 anos, e ele agradou tanto de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 11, que eu já disse, que Deus o toma para si. Então por isso que ele é o tipo da igreja. A igreja anda com Jesus, aleluia, e Jesus levará a igreja antes que esse mundo caia em um caos terrível, como diz a Bíblia nos profetas e no livro de Apocalipse. Andar com Deus, muito bom. Então através de eles veio esta geração de homens que andava com Deus e viviam esse tempo todo. Então Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si, Deus o arrebatou. Arrebatar significa tirar com força, tirar com pressa. A Bíblia diz no capítulo 4 na carta de Paulo à igreja de Tessalônica, que a igreja, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados. A igreja será arrebatada, a igreja vai ser tirada com força, aleluia. É no estatalar de dedo, os crentes subirão, assim como Enoque foi ter com o Senhor. Amém. Mas daí devemos andar com Deus. Ah, pastor, mas já tem 30 anos que eu ando com Deus. Anda mais 30, irmão. Aleluia. Coisa maravilhosa, né? Irmãos, andar com Deus, o que significa realmente andar com Deus? É estar ligado com Deus, é estar em jugo com Deus, né? Todo mundo sabe o que é jugo. Jugo é uma canga, naquele tempo que arava terras com bois, então colocava uma canga no pescoço de um boi e do outro, e eles puxavam aquele arado. Então o boi não podia ser grande e o outro pequenininho, porque ficava jugo desigual e a canga quebrava. É por isso que Paulo usa esse texto para dizer também a respeito da nossa vida, tanto no casamento como com a vida que nós temos com os descrentes, porque às vezes nós aliançamos com pessoas nos nossos negócios, com pessoas que não têm temor de Deus, e aí as coisas começam a dar errado. Mas ele andou com Deus. Andar com Deus significa você ter Deus na sua vida, 24 horas por dia. Glória a Jesus. Então esses descendentes de Enoque, a Bíblia que nós lemos aqui começa a contar a história deles, e chega a Noé. E o pai de Noé, Lameque, ele proferiu uma palavra para o seu filho, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque, ele profetiza agora das coisas que iriam acontecer, e Noé seria o salvador da humanidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus iria destruir a humanidade. Lameque já via isso de antemão, aleluia. A igreja, irmãos, a situação que nós estamos vivendo hoje, nós já estamos enxergando a vinda de Jesus. Diante de um mundo caótico, terrível, nós estamos vendo a vinda de Jesus, né? Quem está esperando Jesus aqui, diga amém. Amém. Maravilha, né, irmãos? Aleluia. Então, quando esta geração de Enoque ou de Enos, ela vai morrendo, e as pessoas a Bíblia diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, porque os descendentes de Enoque, as mulheres especificamente, estavam casando com as pessoas descrentes, e aí geraram um gigante, e esses homens eram terríveis, eram homens de 3 metros de altura, eram homens de guerra,
e a maldade ia se multiplicando, a ponto que Deus falou: olha, eu vou dar um cabo, eu vou dar a cabo esse mundo, eu vou destruir esse mundo. Mas, irmãos, a Bíblia diz assim, Abraão pergunta ao Senhor: Senhor, o Senhor tem coragem de destruir o ímpio juntamente com o justo? Deus fala: de maneira alguma farei tal coisa. Então a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem a terra para encontrar os seus fiéis. E aí o descendente de Enoque, Deus achou fidelidade na vida dele. Aleluia. Então o primeiro Enoque foi tirado, não viu provação. Representa os crentes que vão subir no arrebatamento. Agora Noé já não foi assim. Olha para vocês verem. Aqui diz assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, olha, irmão, isso aqui é muito importante. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Quando Deus olha para Noé, não tem jeito de destruir o ímpio com o justo. Noé era justo, ele era descendente de Enoque, era descendente de Enos, daqueles que invocaram o nome do Senhor. Uma lição que nós aprendemos aqui, irmão: você que tem temor de Deus, ou cedo ou mais tarde, o seu filho também vai ter, em nome de Jesus. Amém. Porque era descendente de Enos, que tinha temor de Deus. Amém, Jesus. Aí Noé era justo, os pais dele tinham passado a palavra para ele. Aleluia. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele estava seguindo os passos dos seus ancestrais. A Bíblia diz que Isaac também seguiu os passos de Noé. Irmãos, é tão bom você andar no caminho de alguém que já andou com Deus e deixou esse legado, essa herança para a sua vida. Então nós estamos andando com Deus. Você que tem filho que não é crente ou desviado, continue andando com Deus, que vai chegar a hora que ele vai arrepender e vai ser salvo. Amém. Então Noé, diante dos ensinamentos de Enos, de Enoque, ele resolveu ter temor de Deus. Eu vou fazer que nem meu ancestral, vou andar com Deus também. E aí Deus falou assim: eu não posso destruir Noé, porque é um homem justo, é um homem que tem temor da minha palavra. Olha aqui, era um homem justo e íntegro, era um homem dedicado. A palavra que nós lemos de Enoque não significa dedicado, integridade, um homem dedicado a Deus. E aí Deus falou assim: eu tenho que arrumar um jeito de salvar Noé. Mas Deus não arrebatou Noé. O que Deus mandou Noé fazer, irmãos? Uma arca. Uma arca. Trabalhar, né? Levou 120 anos para construir essa arca. Irmãos, olha a fé desse homem. Noé faz uma arca de 150 metros de comprimento por 15 de altura, porque eu vou destruir, vou mandar um dilúvio sobre a terra. E ele, irmãos, imagina, as ferramentas, não tinham as ferramentas boas como o Josué. O Josué precisa fazer uma arca de 150 metros e 15 de altura. Você leva uns 10 anos mais ou menos, leva não 5 anos, né? Mais ou menos. Mas ele levou 120, irmãos, na base do machado ali, machado de pedra, sei lá. Na verdade, talvez não era, porque Enoque, ele era um inventor de instrumento. Enoque já tinha descobrido o cobre, os ferros. Então Enoque era um homem que os seus descendentes eram inventores de armas de guerra. Então certamente Noé usou essas ferramentas para fazer essa arca. Mas então, irmãos, Deus não salvou, não tirou Noé por causa do dilúvio, mas Deus o salvou no dilúvio. Noé representa o que? Se Enoque representa a igreja que foi arrebatada, Noé representa os crentes que não vai no arrebatamento, mas vai ser salvo na grande tribulação.
tribulação. Meu Deus. Ele estava num mundo cheio de água. Entretanto, Deus mandou que ele construísse uma arca. Aleluia. E ele ficou vagando para lá e para cá, mas ele não afundava, porque ele estava dentro de uma embarcação que era muito bem feita, e ele se salvou com a sua família. Isso significa que após a vinda de Jesus, os crentes que não subirem vai se arrependerem, e não vai negar o nome de Jesus. E aí cumpre lá em Apocalipse, quando João procura ao anjo: olha, e esses que estão de vestes brancas debaixo do altar de Deus? Aí ele responde: esses são os que vieram de grande tribulação. Então são milhões de pessoas que vai ser salva, mas vai ser mortos, porque não foram no arrebatamento. Porque, irmãos, não estava andando com Deus de forma íntegra. Então Deus deixou Noé para nos dar um exemplo, porque eles apontavam para o futuro. Esse acontecimento apontava para o futuro. Noé também andou com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Irmãos, se naquele tempo havia uma população diminuta, pequena ainda, e o pecado já tinha lastrado, já naquele tempo, imagina agora, irmãos, como que as coisas estão ficando difíceis. Lastrando também. Então Jesus está voltando, ele vai tirar a igreja daqui, porque na verdade nós não estamos suportando mais tantas coisas que nós estamos passando, mas nós estamos firmes andando com Deus, sabendo que Ele não pode mentir, que Ele já nos deu um exemplo, levando Enoque e levando Noé, sem morrer. Quantos querem ser arrebatados aqui, irmãos? Amém. Aleluia, né? Quantos não querem provar a morte aqui? Levante a mão assim. Quantos não querem morrer aqui? Maravilha, né? Alzirene, tudo bem com você, né, irmão? Você quer ir para o céu, não importa se vai no arrebatamento ou se vai no Espírito, né? Como é que é? Se morrer é descanso. Prefere, se morrer for descanso, ele prefere ficar cansado. Ficar cansado, né? Irmãos, sinceramente nós acreditamos que nós somos a igreja do arrebatamento. Diante de tantas situações que estão acontecendo, então qual será o nosso caminho? É continuar, é estar andando com Deus, né? Eu tenho já umas 3 décadas andando com Jesus e estou firme, estou animado. A cada dia eu acredito que eu estou mais preparado para ir ao arrebatamento, irmão. Amém. A fé, ela vai se amadurecendo. A Bíblia diz, eu gosto demais desse texto, que a tribulação, ela produz a experiência, né? E você vai tendo experiência. E essa experiência, ela produz a paciência, ou melhor, é o contrário, né? A tribulação produz a paciência. Então é muita luta. Quem é que não passa luta aqui? Todos passamos. Mas o objetivo da luta é produzir paciência. Aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei no dia da tribulação. Então a gente vai guardando, vamos tendo paciência. Se Jesus não vem hoje, nós estamos esperando amanhã. Se ele não vier amanhã, nós estamos esperando depois de amanhã. Se ele não vier esse ano, nós vamos esperar em 2016. E assim vai, irmãos.
Amém, irmãos? Amém. Jamais podemos nos desanimar. É verdade. Enoque, 300 anos. Faz a conta aí de quanto tempo se você é crente. Se dá aí, talvez 30%, 10%, 300, dá 30 anos, né? Eu já tenho mais de 10% que da vida de Enoque, que andou com Deus. Eu estou andando com Jesus, viu? E não estou desanimado, não, viu, Antônio? Eu estou animado, irmãos. Jesus vem a qualquer hora, e se eu não vir, eu quero ganhar almas. Ora que Deus, eu fiz um pouco, eu preciso fazer mais. Aleluia! E quanto mais eu ando com Deus, a possibilidade de eu viver mais é muito grande, irmãos, porque eu sei que hoje as pessoas não estão importando muito com almas, não é assim? Mas nós devemos importar, assim como Jesus me salvou. Como Jesus te salvou, Ele vai salvar outros através de você. Deus usou Enoque, Ele ensinou os seus descendentes, e depois o resultado disso foi salvação dos seus descendentes. Os ímpios morreram tudo. É por isso que a Bíblia diz, o salmista, o Salmo de número 1, diz que o ímpio, ele não permanece na congregação dos justos, porque o seu caminho vai perecer. O caminho do ímpio perece, mas o caminho do justo, você está andando com Deus, é o seu caminho, é vereda de justiça. Por isso que no Salmo 23 diz: Senhor, me guia pelas veredas da justiça. É caminho da justiça. Então Noé, Enoque, eram pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas instruídas, aleluia, pessoas dedicadas a Deus. É por isso que Deus gosta, irmão. A Bíblia diz que nós temos que ser fervorosos no Espírito. A gente às vezes é fervoroso nas coisas nossas aqui, mas em relação às coisas de Deus, a gente deixa a desejar, não é assim? Mas irmãos, nós temos que levar o pé da letra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Termina o versículo para mim. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Vamos de pé, irmãos. Vamos continuar andando com Deus. Quem está desanimado aqui em andar com Deus e vai deixar de andar com Deus, diga amém. Está todo mundo animado, né? Até a senhora, irmã Lúcia, meio doentinha assim. Está animada? Maravilha, né? E a senhora, irmã Alcira, está desanimada? Está não? Ué, mas meio de tribulação assim. É mesmo? Vamos ficar animados, irmãos? Amém. Vamos fazer que nem Enoque, né? Uma hora Deus vai tirar a gente. Também está com força, né? De repente essa igreja está aqui fazendo barulho. O pessoal do condomínio ali, ou da fala, mas cadê aquele povo barulhento? Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Que maravilha! Aonde está o pastor desta igreja? E as irmãs do ciclo de oração? As crianças que cantavam, muitos crentes se alegravam, elas também foram cantar em Sião. Você sabia que eu tenho esse hino? O CD está ali com o carro ali, ó. Aí o povo novo escuta, né? Aí tinha um sobrinho, né? Acostumado com esse hino, né? Ele foi ficando assim, arrepiado, né? E falou, mas que poderoso é esse aqui, meu amigo. Quando eu me converti, há 32 anos, já tinha uns 10 anos, é verdade. Já cantava ele. É verdade. Naquele tempo, irmãos, falava da vida de Jesus. Hoje só fala de carro zero, de apartamento, de fazenda, de bois e etc. Mas a igreja do Senhor, ela está esperando o arrebatamento. Eu não estou esperando aqui ficar milionário. Eu estou esperando Jesus voltar. Aleluia. Pastor Mé.
mercado está vazio também, né? O mercado. Ah, o mercado está vazio também, no nosso tempo. O hino da Alzirene, mas da irmã Cristiana, né? Muito bonito, eu gosto também dele, né? É da nossa o época. O mercado está vazio, sua geração parou. Você esqueceu, irmão? Esqueceu, né? É porque, irmãos, a Alzirene quer que eu oro. Agora que é 21h16, nós começamos o culto aqui, era 10 para as 8, nós estamos durando nem 1h30 mais, já pensou? Olha, irmãos, em fevereiro agora é cabeça horário de verão, e aí a gente pode ficar até 11 horas, né? Começa 7h15. Amém, irmãos? Amém. Põe a mão no seu coração, Deus continua abençoando. E amanhã, irmãos, nós temos o culto dos lares, viu? E eu quero saber onde nós vamos fazer esse culto. Ontem foi lá em casa, irmãos. Nós fizemos uma confraternização lá e foi ótimo, viu? Tinha Sprite. Eu estou falando em português, viu? Tinha Sprite, estava bom, irmãos. Tinha lá umas petas gostosas, viu? Pastor, oferece a casa. Pastor de aniversário da Crislaine. Ah, tá. É mesmo. Então bora, então, parabéns para. Quem sabe ela vai no culto na casa dela, né? Ela pois faz um churrasco para nós lá, né? Fica bom, fica. Ó, irmãos, os irmãos que foi convidado lá para o casamento do Davi, né? Nós vamos mais cedo, porque depois eu tenho que fazer o aniversário lá da Micaela, viu? No sábado. Viu, irmãos? Os irmãos, vai mesmo, irmãos. Vai lá mostrar que a gente gosta do Davi, né? Porque nós pertencemos a outra igreja, quer dizer, outra igreja, nominalmente falando, né? Ou ministerialmente falando, porque nominalmente falando é uma igreja só, é um nome só, melhor dizendo, viu? Amém? Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, Deus bendito, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que nós tenhamos, aleluia, a fé desses homens, que em meio às lutas e dificuldades, eles continuaram andando com o Senhor. Enoque andou 300 anos, Noé achou graça também aos seus olhos, e não foram sucumbidos pelas ondas do dilúvio, pelas águas do dilúvio. A Bíblia também diz, Jesus disse que se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma carne se salvaria. É por isso que hoje, Pai Santo, quando alguém chega a 100 anos, é motivo de muita festa. O Senhor disse que os dias dos homens seriam apenas 120, mas depois Moisés disse que os dias dos homens são 70 anos, e se alguém é robusto, ele chega aos 80, mas é com fadiga, com canseira. Então, meu Deus, nos ajude a andar na presença do Senhor, que nós sejamos justos, que nós sejamos santos, íntegro, aleluia, para que o Senhor se agrada de nós e nos leva no arrebatamento, nos leva para a tua glória, Senhor. Eu abençoo também esta igreja, aqueles que estão doentes, eu ordeno cura na vida destas pessoas, desses irmãos, aqueles que estão tristes, aleluia, eu ordeno alegria na vida dos irmãos, aleluia, que o Senhor abençoe a igreja em todos os sentidos, tanto espiritual como material, financeiramente, fisicamente, Deus amado, e que nós possamos continuar firme, aleluia, apegado com as coisas do Senhor. Não deixa que nada desse mundo venha nos contaminar, mas que nós possamos servir o Senhor com alegria. Eu abençoo o povo do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que a graça de Deus Pai, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Amém. Crislane, vem aqui, minha filha, eu estou esquecendo.